Álcool, uma substância mágica. Devido à sua estrutura extremamente simples, ele pode se movimentar livremente pelo corpo humano. Quando uma pessoa consome álcool, ele é detectável em praticamente todos os tecidos do corpo, incluindo o cérebro. Se uma substância pode se espalhar por todo o corpo assim que entra no organismo, geralmente a consideramos suja. Por quê? Porque isso significa que o álcool pode gerar vários efeitos no corpo humano. Há quem diga que consumir álcool moderadamente todos os dias traz benefícios à saúde, enquanto outros afirmam que é melhor não ingerir nenhuma gota. Quem está certo? Este líquido com uma longa história é até mais antigo que a própria humanidade. Mas por que os humanos se tornaram um dos animais mais tolerantes ao álcool no planeta? Qual é o mecanismo por trás de ficar bêbado? Para entender tudo isso, precisamos voltar no tempo, começando quando ainda éramos macacos. Em 2000, o professor Robert da Universidade da Califórnia, Berkeley, apresentou a famosa hipótese do macaco bêbado. Essa teoria explica por que, embora o álcool não tenha nenhum significado essencial para a sobrevivência humana, já que não fornece energia nem é um componente indispensável para nosso corpo, os humanos desenvolveram uma obsessão por consumir bebidas alcoólicas. Resumindo, a razão pela qual estamos tão fascinados pelo álcool hoje remonta ao período em que éramos primatas que frequentemente consumiam frutas muito maduras. Todos já devem ter notado que, quando as frutas ficam muito tempo armazenadas, começam a fermentação. Isso ocorre devido à ação de um fungo presente na natureza, chamado levedura, que fermenta os açúcares da fruta, transformando-os em etanol e dióxido de carbono. Esse processo é, essencialmente, o que chamamos de fermentação alcoólica. Nossos ancestrais, que não podiam garantir o consumo de frutas frescas em todas as refeições, inevitavelmente entraram em contato com o álcool. Em tempos em que a comida era escassa, consumir frutas contendo álcool e não morrer devido a isso era de grande importância. Ou seja, a habilidade dos humanos de metabolizar álcool foi fundamental para a sobrevivência. O álcool é, essencialmente, uma toxina. Então, por que nossos ancestrais não morreram ao consumi-lo? Graças a uma mutação genética que ocorreu há cerca de 10 milhões de anos. Essa mutação genética deu aos ancestrais humanos e aos chimpanzés uma capacidade significativamente melhor de metabolizar álcool. Isso significa que algumas espécies de macacos e chimpanzés também podem consumir álcool e, potencialmente, se tornarem alcoólatras. Afinal, eles até conseguem fumar. Um estudo de longo prazo, que acompanhou chimpanzés por 17 anos, mostrou que eles preferem folhas e frutos fermentados. Eles até invadem aldeias para roubar vinho de palma, com teor alcoólico de até 6,9%. Portanto, o consumo de álcool não é exclusivo dos humanos. A diferença é que os humanos desenvolveram uma cultura em torno do álcool. Seja bebendo um licor barato ou um luxuoso Maltai que custa milhares de dólares, todas essas bebidas causam dependência devido ao mesmo componente, o etanol. O etanol é um composto orgânico extremamente simples, com uma massa molecular muito pequena. Ele é solúvel tanto em água quanto em gordura, podendo atravessar facilmente as membranas celulares. O álcool, ao atravessar a barreira hematoencefálica, circula livremente pelo corpo. Após ser ingerido, cerca de 20% do álcool é absorvido no estômago, enquanto os outros 80% são absorvidos no intestino delgado. As moléculas de álcool se distribuem por diferentes partes do corpo. Primeiramente, o etanol provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, especialmente dos capilares da pele, fazendo o corpo liberar calor de dentro para fora. Isso cria a falsa sensação de aquecimento ao beber. Já em 1860, o físico britânico Sir Benjamin Richardson observou que essa sensação de calor é apenas uma ilusão. Beber não só não aquece o corpo, como também provoca a perda de energia. Quando o calor acumulado no corpo se dissipa devido à dilatação dos capilares, rapidamente sentimos frio novamente. Por isso, beber em climas frios, especialmente durante aventuras ou explorações, pode ser fatal. É tão perigoso quanto tentar matar a sede com água do mar. Além disso, o álcool inibe o hormônio antidiurético, que normalmente reduz a produção de urina. Com isso, a ingestão de álcool aumenta a frequência urinária, causando maior perda de calor e desidratação. Assim, beber para matar a sede é tão ineficaz quanto beber água salgada. O impacto mais notório do álcool ocorre ao atravessar a barreira hematoencefálica, onde ele começa a afetar diretamente o cérebro e modificar o comportamento. Por que ficamos bêbados? Por que as pessoas embriagadas fazem coisas inusitadas? Durante muito tempo, acreditou-se que o álcool estimulava o cérebro, aumentando a criatividade e a extroversão. Por exemplo,
Escritores e poetas da antiguidade costumavam beber para criar obras-primas. No entanto, estudos mais recentes, como os realizados pelo professor Aimia da Universidade de Munique, na Alemanha, refutam essa ideia. Ele descobriu que o álcool não estimula o cérebro. Pelo contrário, ele inibe sua atividade. Assim que o álcool entra no cérebro, ele desativa rapidamente as áreas mais sensíveis, espalhando-se gradualmente para outras partes. Mesmo pequenas quantidades de álcool podem inibir funções cognitivas como compreensão, memória e associação. Por isso, os antigos, ao beberem, acabavam dizendo ou fazendo coisas incoerentes. Além disso, o álcool também inibe os nervos motores básicos e as funções musculares. Esse efeito refuta a ideia de que beber pode aumentar a produtividade, seja em trabalhos físicos ou intelectuais. Na verdade, consumir álcool reduz significativamente a eficiência no trabalho. Portanto, é melhor evitar beber durante o dia. E à noite, é permitido? Isso discutiremos mais tarde. Por enquanto, vamos explorar como o álcool afeta o cérebro. Muitas pessoas se perguntam, se o álcool inibe o cérebro, por que nos sentimos felizes após beber? Por que o álcool parece nos dar coragem e força, fazendo-nos realizar ações que normalmente não ousaríamos? Isso realmente reflete uma inibição cerebral? Para entender isso, precisamos analisar mais profundamente como o álcool atua no cérebro. No cérebro, existe um sistema chamado sistema de glutamato, que nos mantém excitados e em um estado de alta atividade mental. No entanto, para equilibrar, também temos o sistema GABA, ácido gama-aminobutírico, que regula e inibe o sistema de glutamato. O álcool intensifica a atividade do sistema GABA, resultando em um efeito de calmante no cérebro, que pode ser interpretado como relaxamento ou coragem exagerada. O sistema GABA enfraquece o sistema de glutamato, reduzindo a atividade do cérebro. Isso tem como consequência direta a diminuição das funções motoras do cerebelo e das capacidades cognitivas superiores do cérebro, além da queda na precisão visual. Provavelmente, você já experimentou isso. Após beber, parece que tudo ao seu redor está balançando. A redução na capacidade motora do cerebelo e na precisão visual implica algo muito claro: não misture bebida com direção. O álcool também inibe as funções cognitivas superiores, bloqueando a atividade do córtex pré-frontal, responsável por pensamentos racionais e percepções avançadas. Ao mesmo tempo, ele ativa o sistema de recompensa da dopamina, causando uma sensação de prazer. Essa combinação reduz a percepção de preocupações e medos, tornando as pessoas mais extrovertidas, mas também mais impulsivas e irracionais. Por exemplo, tem um parente mais jovem que todos da família, mas, após beber, ele sempre quer nos dar lições de vida, uma situação que acredito ser familiar para muitos. Além disso, a diminuição da memória faz com que pessoas embriagadas falem frases desconexas, repitam palavras ou se percam em pensamentos, o que pode ser exaustivo para quem está ouvindo. Nesse momento, alguém pode pensar, se o álcool inibe a atividade cerebral e dá sono, então beber um pouco à noite, especialmente uma taça de vinho, pode ajudar a dormir melhor, certo? Infelizmente, essa ideia também está errada. Como mencionado anteriormente, o álcool reduz a atividade do sistema de glutamato, diminuindo nossa excitação e nos levando ao sono. Contudo, à medida que o corpo metaboliza o álcool, a concentração dele no cérebro diminui, levando a um efeito rebote do sistema de glutamato, que se torna hiperativo. Isso faz com que, mesmo dormindo, o cérebro fique extremamente ativo. Por isso, o sono após beber não é natural e tem qualidade muito baixa, com frequentes despertares, sonhos agitados e ciclos de sono interrompidos. Resumindo, o álcool prejudica seriamente o sono. Portanto, se não é adequado beber durante o dia e nem à noite, quando seria o momento ideal para consumir álcool? A resposta é: nenhum momento é ideal. Agora, vamos focar no fígado, o órgão responsável por metabolizar o álcool. É aqui que explicaremos por que o álcool é classificado como um agente cancerígeno do grupo 1. O que significa isso? Que o álcool é comprovadamente cancerígeno para humanos. Quando o etanol entra no fígado, ele passa por duas etapas principais de metabolização. Primeira, o etanol é convertido em acetaldeído pela enzima álcool desidrogenase. Segunda, o acetaldeído é então convertido em ácido acético pela enzima aldeído desidrogenase. Desses três compostos, etanol, acetaldeído e ácido acético, o mais tóxico é o acetaldeído. Para comparação, você não se muda imediatamente para uma casa recém-mobiliada por medo do formaldeído presente nos móveis. Compostos com aldeído, em sua composição, tendem a ser tóxicos. O acetaldeído pode danificar diretamente nosso material genético,
como o DNA, levando a mutações que podem causar câncer. Se houvesse apenas acetaldeído no corpo, talvez ele não causasse grandes danos imediatamente, mas, atravessando a barreira hematoencefálica e circulando livremente pelo corpo. Quando o álcool chega ao estômago, cerca de 20% é absorvido por ele, enquanto os outros 80% são absorvidos pelo intestino delgado. Essas moléculas de álcool se espalham por todo o corpo. Primeiramente, o etanol provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, incluindo os capilares da pele, liberando calor de dentro para fora. É essa liberação de calor que gera a falsa sensação de aquecimento ao beber álcool. Já em 186 anos, o físico britânico Sir Benjamin Richardson destacou que essa sensação é apenas uma ilusão. Na verdade, beber álcool não aquece o corpo, mas sim faz com que ele perca calor. Após a liberação do calor devido à dilatação dos capilares, o corpo rapidamente esfria. Assim, em condições climáticas extremamente frias, beber álcool para se aquecer pode ser uma sentença de morte, semelhante a tentar matar a sede bebendo água do mar. Impactos no corpo. O aumento da micção. O álcool também inibe o hormônio antidiurético, cuja função é reduzir a urina. Ao inibi-lo, o álcool aumenta a frequência urinária, o que resulta não apenas em maior perda de calor, mas também de líquidos. Isso explica por que beber álcool para saciar a sede é tão ineficaz quanto beber água salgada. O impacto do álcool no cérebro. Após atravessar a barreira hematoencefálica, o álcool começa a interferir no funcionamento do cérebro. Isso explica as mudanças de comportamento e as ações inusitadas das pessoas intoxicadas. Apesar de frequentemente se dizer que o álcool estimula a criatividade, aumenta a extroversão e melhora o desempenho, como sugeriam poetas antigos que acreditavam que o álcool era essencial para criar boas obras, a realidade é diferente. O professor Ibn Mia, da Universidade de Munique, foi um dos primeiros a refutar a ideia de que o álcool ativa o cérebro. Ele demonstrou que, em vez disso, o álcool inibe a atividade cerebral. Após entrar no cérebro, o álcool rapidamente o adormece às áreas mais sensíveis e, gradualmente, expande seu efeito para outras regiões. Mesmo pequenas quantidades de álcool podem reduzir significativamente a capacidade de compreensão, memória e associação. Por fim, o álcool também prejudica as funções motoras básicas e a atividade muscular. Essas descobertas refutam completamente a ideia de que beber aumenta a produtividade, seja em atividades físicas ou intelectuais. Portanto, é melhor evitar o consumo de álcool durante o dia. O efeito do álcool no comportamento e nas emoções. Mesmo sabendo que o álcool inibe o cérebro, muitos se perguntam por que ele faz com que as pessoas se sintam mais felizes e confiantes, a ponto de realizarem ações que normalmente não fariam. A resposta está no impacto do álcool no sistema glutamatérgico, responsável por manter o cérebro em um estado altamente funcional. O álcool enfraquece esse sistema e, ao mesmo tempo, fortalece o sistema GABA, ácido gama-aminobutírico, que inibe o sistema glutamatérgico. Essa combinação reduz a percepção de preocupações e medos, aumentando a sensação de euforia e extroversão, embora as ações realizadas sob sua influência muitas vezes sejam irracionais. Além disso, o álcool prejudica a memória e dificulta a comunicação coerente, resultando em discursos confusos ou repetitivos. Muitos já vivenciaram a situação desconfortável de ouvir um parente embriagado dar longos sermões sem sentido. Álcool e sono. A crença de que beber antes de dormir, especialmente uma taça de vinho, melhora o sono também é equivocada. O álcool diminui temporariamente a atividade cerebral, induzindo sono, mas, à medida que o corpo metaboliza o álcool, o sistema glutamatérgico reage de forma exagerada, tornando o cérebro hiperativo. Isso faz com que o sono induzido pelo álcool seja fragmentado, repleto de sonhos e de baixa qualidade. Conclusão: o álcool prejudica severamente o sono e as funções cerebrais. Seja de dia ou à noite, evitá-lo é a melhor opção. No entanto, ainda há outros aspectos do álcool que merecem atenção, como seu impacto no fígado e o fato de ser classificado como um agente cancerígeno de classe 1.